Olá, irmãos, queridos pais e mães orixás, abençoe a todos, trazendo muita luz e muita proteção. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ranier, dirigente da Casa Santo Antônio dos Pretos, uma casa localizada aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue esses vídeos aos seus irmãos de corrente, aos seus irmãos umbandistas e não umbandistas, e vamos sempre falar de Umbanda. Aperte o sininho para receber as nossas notificações. Hoje a gente está falando sobre as minhas impressões quando eu entrei na Umbanda, no meu desenvolvimento mediúnico. Antes da Umbanda, eu tinha um processo dentro do kardecismo, eu era kardecista até os meus 17 anos, a minha família é metade umbandista e metade kardecista, então eu era kardecista, e muitas foram as dúvidas que eu tive no início do meu desenvolvimento mediúnico. E na minha época, quando eu iniciei o desenvolvimento mediúnico na Umbanda, não tinha tantos livros, não tinha um estudo sistematizado, como acontece dentro do Kardec. Então, para mim, até hoje, é uma dificuldade enorme estudar a Umbanda, porque existem vários leitores, e eu acho muito triste eu deixar algum de fora. Então, quando eu falo de Umbanda, eu gosto de falar na visão de vários outros leitores, de várias outras vertentes de Umbanda, para os médios da corrente terem apenas uma noção do que é Umbanda e a sua diversidade. É extremamente bacana, é extremamente legal, e comparar. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre 7 linhas de Umbanda, eu gosto de falar algumas vertentes e algumas diferenças das 7 linhas de Umbanda. Para você que não é umbandista, para você que está tentando entender a Umbanda, toda linha, toda casa de Umbanda acredita nas 7 linhas de Umbanda. Como é particularidade de cada casa, entendeu? E assim a gente encontra vários outros pontos, que são comuns em todas as casas, mas são diferentes na sua base de doutrina, na sua base de explicação para determinados assuntos, tá certo? A Umbanda, ela tem essa convergência, sim, ela tem pontos que são comuns, mas ao mesmo tempo tem uma diversidade muito grande em terreiros. Então, por exemplo, a grande maioria dos terreiros de Umbanda fazem a defumação. E aqueles que não fazem? Bom, aqueles que não fazem não seguem essa diretriz, essa base, vamos dizer assim, da Umbanda, que é a defumação. A defumação é extremamente importante e cada casa vai ter uma forma de explicar. Eu também vou estar explicando a forma como nós acreditamos, como nós enxergamos a defumação aqui no nosso canal, mas vai ser para outro vídeo. E assim sucessivamente, Então todas as casas acreditam na manifestação do preto velho. Sim, acreditamos na manifestação dos pretos velhos. Só que algumas casas acreditam que podem não ser pretos nem ser velhos. Algumas casas acreditam fielmente que são pretos e velhos. Algumas casas acreditam que são seres de outro planeta. E assim sucessivamente. Mas todos acreditam na linha de preto velho. Assim sucessivamente a linha de caboclo. Assim sucessivamente a linha de crianças. Então a Umbanda, ela tem essa diversidade, sim, mas ela tem esses pontos em comuns. E esses pontos em comuns que eu, Ranieri, acredito ser Umbanda. A grande maioria dos terreiros de Umbanda acredita em Jesus Cristo, é cristã. Ah, mas a minha casa não acredita em Jesus Cristo, nós afastamos o cristianismo, nós não somos cristãos, nós não somos umbandistas. Bom, dentro da fase do caboclo da encruzilhada e dentro da grande maioria dos terreiros de Umbanda, a Umbanda é cristã. Se a sua casa não é cristã, logo ela se afasta dessa base, dessa doutrina, vamos dizer assim, desse fundamento, essa doutrina não, desse fundamento de Umbanda, que é ser cristã. Entendeu? Procure entender a casa de vocês. Procure observar os pontos em comuns que a casa de vocês tem com outras casas de Umbanda. Procure estudar um pouco mais sobre a Umbanda, sobre Zélio, sobre a formação da Umbanda. Procure estudar também antes de Zélio, para que vocês possam encontrar as diferenças entre o que é e o que não é Umbanda. O que não é Umbanda não quer dizer que é ruim, não, gente. Tá? É só não é Umbanda. É só isso. Não quer dizer que é ruim. É só não é Umbanda. É simples assim, não tem diferença alguma. É só não é Umbanda, E algumas casas, mesmo sendo de Umbanda, se afastam de alguns fundamentos básicos de Umbanda. Como eu disse, talvez deve ter casas que não fazem defumação, talvez deve ter casas que não tem um altar, talvez deve ter casas que, não tem a linha de caboclo manifestada, a linha de preto velho. Então, algumas casas não agregam alguns fundamentos básicos de Umbanda. Quando é fundamentos básicos de Umbanda, é porque eu quero acreditar que a grande maioria dos terreiros de Umbanda faz esses fundamentos.
né? Ainda quero ter a oportunidade de fazer um checklist e passar por vários terreiros aqui da cidade de Goiânia para mim ver quais são os pontos que todos têm em comum. Porque assim a gente vai entender, a gente vai encontrar uma cara que se dá a Umbanda ali que vai ser bem bacana, bem legal. Tá bom? Bom, essas são as minhas impressões sobre o início do meu desenvolvimento mediúnico, sobre a Umbanda e sobre a minha dificuldade em entender a Umbanda no início, principalmente por não ter um estudo sistematizado como eu vinha do kardecismo. Turminha, muita axé, muita luz para vocês. Valeu!